Hola, bienvenidos a El Song España. Es un placer trazer el mensaje hoy. Depois desta introdução em espanhol perfeito, meu nome é Mário Ruiboto, sou pastor da El Song em Portugal, o vosso país vizinho. E realmente é uma grande honra poder estar com vocês hoje e trazer a palavra de Deus. E é um grande prazer poder abençoar a nação da Espanha e saber a obra incrível que a El Song está a fazer em Espanha através do meu amigo Juan e da sua esposa Dempsey. Muito obrigado pela oportunidade de trazer a mensagem de Jesus à nação espanhola. E eu hoje gostava de falar sobre um tema que me é muito querido. E hoje tenho um título para a minha mensagem que é Fé no fogo é fogo na fé. Fé no fogo é fogo na fé. E queria ler em Daniel, no capítulo 3, do versículo 3b a 6, e depois do versículo 13 a 27. E diz assim: Ó povos de todas as nações e línguas, esta é a ordem do rei. Quando ouvirem a música, o conjunto instrumental formado pelos clarins, flautas, harpas, sambucas, saltérios, gaitas de foles e toda a espécie de outros instrumentos, deverão prostrar-se por terra para adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Seja quem for que recusar obedecer a esta ordem, será imediatamente lançado numa fornalha ardente. Versículo 13. Então Nabucodonosor, furioso e enraivecido, deu ordens para que esses 3 homens fossem trazidos à sua presença. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, perguntou-lhes ele, que vocês recusaram servir os meus deuses e adorar a estátua de ouro que mandei erguer? Se assim é, vou dar-vos mais uma oportunidade. Quando a música começar a tocar, se inclinarem para adorar a estátua, fica tudo bem. Mas se recusarem, serão lançados no fogo ardente nessa mesma hora. Veremos se há algum outro Deus que vos possa livrar das minhas mãos. Os 3 homens responderam assim: Ó Nabucodonosor, não precisamos de te responder sobre isso. Se formos lançados para dentro da fornalha, o nosso Deus será capaz de nos libertar. Ele nos livrará das tuas mãos. Mas mesmo que não nos livre, fica sabendo, ó majestade, que nunca serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandastes edificar. Nabucodonosor encheu-se de furor, o rosto ficou todo vermelho de ira. Mandou acender o forno e aquecê-lo 7 vezes mais do que habitualmente. Fez vir uns homens dos mais fortes do seu exército para atarem os 3 judeus e deu ordem para que os lançassem na fornalha. E assim aconteceu. Mesmo depois de serem ligados com cordas fortes, foram deitados às chamas, completamente vestidos com a própria roupa que traziam. Como o soberano, na sua fúria, tinha ordenado um aquecimento excepcional do forno, as chamas saíram para o exterior e chegaram a matar os soldados quando estes atiravam os 3 homens lá para dentro. Dessa forma, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Mas de repente, Nabucodonosor, que estava a olhar para a cena, deu um salto de espanto e exclamou para os seus conselheiros:
não foram 3 os indivíduos que deitámos para dentro da fornalha? Sim, é claro que foram, majestade, retorquiram os outros. Então olhem bem, eu estou a ver 4 homens desatados passeando lá no meio do fogo e as chamas nada lhes fizeram. Reparem que o quarto tem o aspecto do filho de um Deus. Nabucodonosor aproximou-se da porta aberta do forno e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham cá. E eles saíram do meio do fogo. Versículo 27. Os príncipes, os governantes, os capitães, os conselheiros, juntaram-se todos à volta dos 3 homens e todos constataram que o fogo em nada os tinha afetado. Nem mesmo um cabelo da sua cabeça se tinha queimado. As suas roupas não estavam sequer chamuscadas e nem cheiravam a queimado. Até aqui a palavra de Deus. Esta é uma história fantástica. E eu gostaria de usar esta história porque eu acredito que somente aquilo que é testado é de confiança. Somente o que é testado pode ser confiável. Nós estamos a passar numa situação de pandemia global no mundo inteiro e, felizmente, já surgiram várias vacinas para imunizar a população. Mas essas vacinas, elas tiveram que primeiro serem testadas em várias fases para que depois de aprovadas no teste ou nos testes pudessem ter confiança ou ser de confiança para aplicar a toda a população. Porquê? Porque somente aquilo que é testado é de confiança. E o mesmo é com a fé. A fé que é apenas teórica, a fé que é apenas de boca, a fé que é apenas falada, mas não é testada, ela não é de confiança. A verdadeira fé, ela precisa de ser testada para ser de confiança. E sabem uma coisa? A fé que resiste ao fogo da vida é uma fé de confiança. Deus é um Deus eterno. A eternidade é a marca da divindade. Ou seja, a marca de Deus é a eternidade. Deus é um Deus eterno. A sua marca é a longevidade. É por isso que o seu amor é para sempre. A sua bondade é para sempre. A sua ajuda é para sempre. A sua benignidade é para sempre. A sua palavra é para sempre. Porque esta é a natureza de Deus. Eternidade, longevidade. Tudo aquilo que Deus toca tem a sua impressão digital. Se eu tocar neste púlpito, eu vou deixar as minhas impressões digitais. E se o CSI vier e procurar, vai encontrar as minhas impressões digitais neste púlpito, porque eu toquei. Então, tudo o que eu toco, eu deixo a minha impressão digital. Da mesma maneira, tudo aquilo que Deus toca, ou em tudo aquilo que Deus toca, Ele deixa a sua impressão digital. E a sua impressão digital é eternidade, é longevidade. Então, se nós temos a fé do tipo de Deus e a fé em Deus, a impressão digital dessa fé é a sua longevidade. Ela é capaz de resistir a todas as circunstâncias, a todos os ambientes e até no meio do fogo, essa fé não só resiste, como ela ganha uma nova vida. Este é o padrão de Deus. Então a questão não é quão intensa é a tua fé, mas quanto é que ela dura? Existem muitas pessoas que têm uma fé muito intensa, mas por um curto espaço de tempo. Mas eu oro a Deus para que na nossa igreja Hillsong em Espanha e a todos os amigos que visitas que nos estão a ver através da nossa edição online,
que a nossa fé não seja apenas intensa, mas de curta duração, mas que a principal característica da nossa fé seja a longevidade. Que nós possamos ter fé na montanha e fé no vale, fé na luz e fé quando estão trevas, fé quando a vida corre bem e fé quando estamos no meio do fogo. Esta é a verdadeira fé. Esta é a fé que vem de Deus, que resiste a todos os ambientes, que é capaz de florescer no meio de qualquer circunstância. É a fé que é testada pelo fogo. Então, Deus não muda. Deus é de confiança. Por isso a nossa fé tem de ser de confiança, longa. E a única maneira de nós sabermos isso é quando somos provados pelo fogo, pela adversidade, por circunstâncias que nos desafiam. E o que aconteceu nesta história que eu acabei de ler para vocês foi exatamente isto. A fé de 3 jovens hebreus foi testada. Eles eram servos e adoradores do Deus Altíssimo. Mas o rei Nabucodonosor lançou um decreto em que obrigava toda a população a adorar um Deus que ele fez. No fundo, era um reflexo do seu desejo de ser Deus. E ele requereu adoração a essa estátua. E eles recusaram e a sua fé foi testada. Então, eu hoje queria usar esta história. Porque fé no fogo é fogo na fé. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com todos vocês é que a fé é temente a Deus e não aos homens. A fé é temente a Deus e não aos homens. Olha o que o versículo 16 diz. Ó Nabucodonosor, não precisamos de te responder sobre isso. Esta foi uma frase audaz destes 3 jovens hebreus. Sabem? Questionar o rei Nabucodonosor não é a mesma coisa que hoje, nos dias que nós vivemos, dias de liberdade, dias de liberdade de expressão, que nós podemos questionar os nossos governantes. Naquela altura, questionar o rei Nabucodonosor era pena de morte na certa. E a realidade é que estes 3 amigos, estes 3 jovens, eles não apenas questionaram Nabucodonosor, como eles tiveram a ousadia de lhe dizer que nós não temos que te responder sobre isto. E isso mostra-nos que a fé temente a Deus é uma fé que tem uma autoridade. É fé que tem uma autoridade. No fundo, Nabucodonosor era o rei da Babilónia e estes 3 amigos, Sedraque, Mesaque e Abednego, eles estavam sujeitos à autoridade civil do rei. Eles tratavam-no por majestade e tudo o que tinha a ver com as leis e as regras civis, eles estavam sujeitos e cumpriam. E deixem-me dizer que eu acredito que os verdadeiros cristãos são aqueles que têm um comportamento cívico exemplar. Eles são fiéis às leis do seu país. Eles são cidadãos exemplares. Eu acredito que esta é uma marca da nossa fé. Sermos cidadãos exemplares. Mas, deixem-me dizer uma coisa. No que diz respeito à autoridade espiritual sobre a vida deles, eles disseram, olha, no que diz respeito à autoridade civil, às leis civis, nós temos que responder diante de ti, estamos sujeitos a ti. Mas neste assunto que tu nos estás a pedir, que é adoração, e adoração não é uma questão civil, adoração é uma questão espiritual, nós não temos que responder a uma autoridade civil de um assunto que é do foro espiritual, do foro da minha fé. E ainda nos dias de hoje é assim. Nós devemos ser cidadãos exemplares, responsáveis, cumpridores das leis civis, mas não deixar que nada tenha autoridade sobre a nossa fé. Porque nós só temos uma autoridade sobre a nossa fé, que é a palavra bendita, imutável
de confiança que é a palavra de Deus. A cultura dominante não é mais autoridade no que diz respeito à fé. A voz dominante não é mais autoridade no que diz respeito à fé, mas é a palavra de Deus. Então, eu quero incentivar todos a serem bons cidadãos, a serem cumpridores das leis civis, mas a não deixarem subjugar a vossa fé por uma cultura dominante. Talvez na escola possam gozar contigo, possam procurar dizer mal da tua fé, gozar com a tua fé, mas fica firme na tua fé. Fica firme na tua fé. Quando no emprego quiserem fazer brincadeira da tua fé, fica firme na tua fé, porque a tua fé, ela é fruto das tuas convicções em Deus, e só a palavra de Deus é a autoridade. Não há mais outra autoridade a não ser a palavra de Deus. Então a fé não está sujeita às coisas naturais, não está sujeita às circunstâncias naturais, a fé está sujeita à palavra de Deus. As circunstâncias naturais podem mudar, as circunstâncias à nossa volta podem se complicar, as circunstâncias à nossa volta até podem ser ameaçadoras, mas a nossa fé deve permanecer inabalável, porque a autoridade da nossa fé é a palavra de Deus e não as circunstâncias à nossa volta. As circunstâncias que nós estamos a viver em Espanha, em Portugal, na Europa, no mundo, não são circunstâncias muito favoráveis, mas a nossa fé não se vai vergar às circunstâncias. E eu oro a Deus para que a igreja Hillsong em Espanha continue forte, continue dedicada, continue fiel, porque a nossa fé vem de uma autoridade superior, que é a palavra de Deus. Fica firme na palavra de Deus e tu vais ver o livramento do Senhor. Amém? A fé tem uma autoridade. Mas a fé também tem uma adoração. Não negocies a tua devoção, porque negociar a devoção é estar a negociar a tua liberdade. No fundo, aquilo que o rei estava a intimidar estes 3 jovens hebreus era que eles negociassem a sua adoração em troca da sua segurança. Ele disse: eu vou-te dar, ou eu vou-vos dar, uma nova chance, uma nova oportunidade. Quando a música tocar, se vocês adorarem a estátua, fica tudo bem. Se vocês se recusarem a adorar a estátua, vocês vão ser lançados na fornalha do fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, e eu quero ver se há algum Deus que vos livre das minhas mãos. No fundo, Nabucodonosor, o que ele estava a reclamar para si mesmo era sair de uma posição de apenas ser autoridade civil para ser um soberano com autoridade absoluta sobre a vida, incluindo a devoção dos seus súbditos. E estes 3 amigos de Daniel, estes 3 jovens hebreus, o que eles lhe disseram foi: nós reconhecemos e estamos sujeitos à tua autoridade civil, mas nós não vamos abdicar da nossa devoção ao nosso Deus para trazer uma devoção a ti mesmo. Porque, no fundo, esta criação da estátua por Nabucodonosor era uma forma de ele se colocar numa posição de Deus. E a posição de Deus, de autoridade soberana sobre tudo, é quando se chega a um ponto de mandar na devoção das pessoas. E eu oro a Deus para que em nenhuma circunstância tu possas negociar a tua devoção, a tua adoração. Sabem, na tentação de Jesus, em Mateus, no capítulo 4, versículo 8 a 10, diz a Bíblia: por fim Satanás levou Jesus a um sítio muito alto e mostrou-lhes as terras do mundo e toda a sua riqueza. Tudo isto te darei se te ajoelhares e me adorares. E respondeu Jesus: vai-te, Satanás, as Escrituras, a palavra manda: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, a base da tentação
era a negociação da adoração. E Satanás disse a Jesus: dar-te-ei tudo. Vou dar-te tudo se tu negociares comigo a tua adoração, se tu me adorares. E sabem, ainda hoje, a tentação é isto. Tentação é sempre a possibilidade do muito que se pode ganhar por abdicar de adoração. Se abdicares da tua adoração, da tua devoção, vais ganhar mais dinheiro. Se abdicares da tua devoção, da tua adoração, vais ganhar mais segurança. Se abdicares da tua adoração, da tua devoção, vais ganhar mais amigos. E há pessoas que se desligam da casa de Deus, se desligam de Deus, se desligam da palavra de Deus, se desligam da fé em Deus, e o argumento é sempre: mas sabem, é por causa de eu poder ganhar mais alguma coisa, é por causa de eu ter uma vida financeira melhor, é por causa de eu ter uma segurança melhor, é por causa de eu ter mais contactos, mais oportunidades. Deixem-me dizer-te uma coisa: esse é o maior engano, é a promessa de muito em troca da tua devoção, em troca da tua adoração. Que Deus levante uma geração como estes 3 amigos, que nós possamos nunca, mas nunca em circunstância alguma, negociar a nossa devoção por nenhum tipo de segurança, por nenhum tipo de promessa, porque essa é a raiz, é a semente da tentação e que nos pode levar ao desastre, à destruição. E eu oro a Deus para que tu mantenhas uma fé com adoração. Porque deixem-me dizer uma coisa: não há fé sem adoração. A adoração é uma expressão da fé. A nossa devoção é uma expressão da fé. A Bíblia ensina-nos em Tiago que a fé sem obras é morta. E muitas vezes nós pensamos que este versículo apenas, ou estas obras, apenas se referem a obras de amor, de caridade, de ajudar os que têm mais necessidade. Claro que também se refere. Mas deixem-me dizer que a primeira obra, ou seja, a primeira expressão visível da fé, é a adoração. É a nossa devoção. E a nossa devoção tem uma visibilidade. A nossa fidelidade à igreja é uma visibilidade da nossa fé. É um ato de adoração. É um ato de devoção. A nossa contribuição com os nossos dízimos e ofertas é um ato de adoração. É um ato visível da nossa fé. É a nossa devoção. O nós estarmos juntos, etc, etc. Ou seja, aquilo que chamamos a nossa devoção, a nossa adoração, é sempre uma expressão da nossa fé. E estes são tempos em que muitas vezes há coisas que querem negociar segurança para nós, oportunidade para nós, vida melhor para nós, e aquilo que pedem em troca é a nossa adoração, a nossa devoção. E eu oro para que ninguém da Hillsong em Espanha, para que ninguém dos meus amigos que nos está a ouvir aí em casa, em que circunstâncias for, eu oro para que ninguém troque a sua adoração, a sua devoção por nada, mas que mantenhamos firmes a nossa fé. Então, em primeiro lugar, a fé é temente a Deus e não aos homens. Em segundo lugar, a fé tem uma visão. A fé tem uma visão. Se formos lançados, diz o versículo 17, para dentro da fornalha, o nosso Deus será capaz de nos libertar. Ele nos livrará das tuas mãos. O problema destes 3 jovens hebreus era que eles estavam a ver a ira do rei. Tudo o que eles viam à sua volta era a ira do rei. Eles estavam a ver a fornalha, aquecida 7 vezes mais. Eles estavam a ver o rosto vermelho, fruto da ira do rei Nabucodonosor. As suas palavras agressivas e de intimidação. De intimidação. E deixem-me dizer uma coisa. A tentação sempre tem um lado de intimidação. Sempre nos intimida. Se não fizeres isso, vais perder. Se não fizeres isso, não vais conseguir. Olha, não sejas doido. Faz isso. Não, deixa lá agora a tua fé. Tem sempre um lado de intimidação. E tudo aquilo que estes 3 amigos estavam a ver à sua volta era negativo.
era intimidatório, as chamas da fornalha, o calor, os homens fortes prontos para os atar, a ira do rei. Era tudo aquilo que estava à sua volta no seu círculo de visão. Mas sabem, fé é crer naquilo que ainda não se vê, mas que tem o poder de transformar aquilo que se vê. E por isso a visão destes 3 amigos ia para além daquilo que os seus olhos conseguiam ver. Eles não viam apenas a ira do rei Nabucodonosor. Eles não viam apenas a força dos guardas que os iam atar. Eles não viam apenas as chamas, as labaredas a saírem da fornalha. Eles também viram o seguinte, eles dizem, se formos lançados para dentro da fornalha, o nosso Deus será capaz de nos libertar, Ele nos livrará das tuas mãos. Eles foram capazes de ter uma visão de libertação, uma visão de livramento, uma visão do futuro com Deus, que é uma visão de liberdade. Então a fé sempre tem uma visão. Sabem, as pessoas sem fé têm sempre uma visão do pior, uma visão negativa, uma visão de catástrofe. Mas as pessoas com fé têm uma visão de acordo com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. E eu oro a Deus para que tu hoje ganhes uma visão de acordo, não com aquilo que os teus olhos naturais veem, não com a crise económica, não com a falta de emprego, não com os rendimentos no negócio a caírem, mas que tu possas ter uma visão da vida de acordo com a tua fé, de que Deus tem o melhor para ti, de que Deus não se esqueceu de ti, de que Deus tem um plano para a tua vida, porque a fé tem uma visão. E em terceiro e último lugar, a fé também tem uma obediência. A fé tem uma obediência. Diz no versículo 18, mas mesmo que Deus não nos livre, fica sabendo, ó majestade, que nunca serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandastes edificar. Sabem? O que eles estavam a dizer é, nós acreditamos que Deus vai trazer livramento, mas fica sabendo, ó rei, que mesmo que a gente morra na fornalha, nós nunca em circunstância alguma iremos abdicar da nossa adoração, da nossa devoção, porque é um ato de obediência. Não é um negócio que fazemos com Deus, é um ato de obediência, é o que é certo. Eu obedeço a Deus porque é o que é certo fazer. Nem sempre é o que é conveniente fazer. E há uma diferença entre viver por conveniência e viver por aquilo que é certo. Viver pela palavra de Deus é viver de acordo com aquilo que é certo. E nem sempre aquilo que é certo é conveniente. E eu oro a Deus para que tu vivas uma vida de fé não por conveniência, mas uma vida de fé por convicção, por obediência a fazer aquilo que é certo. Nós estamos a viver tempos em que a nossa fé está a ser testada. Mas lembra-te, nunca troques a tua fé por conveniência alguma, porque a nossa fé é a nossa vitória. E eu queria deixar e terminar deixando esta palavra, deixando esta exortação. Nunca troques a tua fé por conveniência alguma, porque a seu tempo a tua fé vai se revelar a tua vitória. E queria terminar com o versículo de 1 de João, no capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo não é a nossa conveniência. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E eu oro a Deus para que neste dia tu possas encher o teu coração de fé em Deus, porque é essa fé que vence o mundo. É essa fé que vai vencer os desafios que tu tens à tua frente. É essa fé que vai vencer os gigantes que tu tens à tua frente. É essa fé que vai te dar a vitória no meio da fornalha da vida.
É essa fé que te vai dar a vitória no meio dos obstáculos, porque é a tua fé em Deus que vence o mundo. E eu oro a Deus para que tu aguentes firme no meio do fogo, porque fé no fogo é fogo na fé. E uma fé cheia de fogo é uma fé imparável. Amém? Eu oro a Deus para que tu hoje, e de seguida o pastor Juan irá fazer um apelo a vocês, para que tu hoje possas tomar a melhor decisão da tua vida, que é a decisão de dares o teu coração a Jesus e colocares a tua fé em Deus. Amém? Foi um prazer estar com vocês. O meu nome é Mário Rui Boto, pastor da Hillsong Portugal, e foi um prazer poder trazer a palavra para todos aqueles que estão a assistir à experiência online da Hillsong em Espanha. Que Deus vos abençoe. Venga, venga.